O texto bíblico não é tão simples como gostaríamos que fosse. Tem muitos relatos dentro dele que precisam ser intensamente pesquisados e estudados para a gente conseguir entender corretamente. Gênesis capítulo 9, verso 20 a 27, relata um episódio que à primeira vista parece fácil de compreender, mas na verdade é um dos relatos mais difíceis de se entender corretamente em todo o texto bíblico. Depois que passou o dilúvio, Noé plantou uma vinha, produziu vinho, bebeu e ficou bêbado. Dormiu sem roupa. Seu filho caçula o viu dormindo nu e contou para seus irmãos, os quais entraram de costas para vesti-lo, sem verem a nudez dele. Ao saber que seu caçula contou isso para os irmãos, Noé amaldiçoou uma de suas gerações, que ainda nem havia nascido. Como entender isso? Para conseguirmos entender esse tipo de situação, que é uma situação espiritual, precisamos voltar lá atrás e analisar tudo a partir do capítulo 6 do Gênesis. Primeiramente, precisamos ver como é que o texto sagrado define Noé. Gênesis 6:9 define Noé, segundo o original hebraico, como tzadik tamim, um justo, um homem que é referência na justiça de Deus. E a palavra tamim tem um significado bem mais profundo no hebraico. Sem culpa, sem erro, sem mancha. É uma pessoa espiritualmente completa. É aquela pessoa que serve de modelo para outras pessoas no campo espiritual. Noé é uma pessoa inteira diante de Deus eterno. E é isso que Noé era. Ele era um tzadik tamim, um justo completo diante de Deus, que foi posto no mundo para ser coluna e referência. Como diz no versículo 9, Gênesis 6:9. Um justo completo em sua época. Noé nasceu para ser referência para todas as gerações posteriores. Ele nasceu para isso. Agora imagina, um homem assim desse jeito, que veio ao mundo para isso, que nasceu para ser referência e coluna da justiça de Deus, um homem assim não deveria jamais ser menosprezado ou escarnecido, principalmente pela própria família. E nem tampouco ter seus momentos de imperfeição divulgados, porque todo ser humano é imperfeito. Cã não poderia nunca ter falado aquilo que ele viu. Seria a mesma coisa que você presenciar um vacilo de uma pessoa respeitada na sociedade e divulgar. Se você faz isso, qual é a sua intenção? A oportunidade de zombar dos outros. Que você diz assim, esse cara é maior do que eu, nada. Eu vi o defeito dele, vou zombar, vou contar para todo mundo. Isso denota falta de respeito, falta de reverência com aquilo que o próprio Iá decidiu. Noé veio ao mundo para ser coluna e referência da justiça de Deus. E é assim que ele deveria ser visto, primeiramente por seus próprios filhos. Afinal de contas, os filhos dele não estavam inocentes na coisa espiritual. No início do capítulo 9 está escrito que Iá falava com Noé e com os filhos. Iá falava com Noé e falava com Sem, com Cam e com Jafé. Eles conheciam a existência do Deus eterno e tudo que ele tinha estabelecido para essa família. Iá enalteceu a justiça de Noé diante dos próprios filhos dele, que são justamente quem deveria dar mais de respeito e reverência a ele. Porém, Cã não levou isso em conta, e isso sendo ele o caçula, o filho caçula, aquele que deveria dar mais de respeito ao pai do que os outros. Sem e Jafé não faltaram com respeito a Noé, não o contemplaram em seu momento de imperfeição, pois sendo eles mais velhos do que Cã, eles tinham consciência do valor que Iá havia atribuído a Noé, um justo completo em sua geração. Mesmo o ser humano sendo imperfeito, Noé foi estabelecido como referência para as gerações futuras. E isso não é pouca coisa. Assim que Sem e Jafé contaram a seu pai que Cã viu e divulgou seu momento de embriaguez, ele pronunciou aquela maldição. Mas ele não amaldiçoou ao próprio Cã. E as pessoas, sem reparar o que está escrito na Bíblia, se perguntam, por que ele não amaldiçoou o próprio Cã? Porque, como já vimos no início do capítulo 9, Iá abençoou a Noé e seus filhos. Iá abençoou a Noé e abençoou Sem, Cam e Jafé. Cam foi abençoado por ser filho de Noé. Noé era um justo,
E um justo nunca amaldiçoou alguém que Iá abençoou. Se você tentar amaldiçoar alguém que Iá abençoou, você está no caminho errado. Não se faz isso. Toda bênção procede do Deus Iá. Como poderia alguém amaldiçoar alguém que Iá abençoou? Essa maldição que Noé proferiu é estritamente espiritual, porque Noé não amaldiçoou o primogênito de Cã. Ele amaldiçoou o caçula de Cã. Foi justamente o caçula dele, Cã, que transgrediu divulgando a imperfeição do justo. Teólogos sem entendimento fazem várias suposições sobre esse assunto, mas Noé apenas direcionou a imprecação ao caçula de seu caçula. Não é que Noé tenha adivinhado que no futuro Cã teria um filho chamado Canaã, mas essa foi uma atitude espiritual. A Bíblia está cheia de atitudes espirituais, como por exemplo, quando Jacó adotou os filhos de José para si. Ele adotou Efraim e Manassé como se fossem filhos dele. Atitude espiritual. Enfim, veja a quantidade de ensinamentos espirituais que podemos tirar dessa explanação. Assim como Iá declarou Noé o justo, coluna, referência espiritual de toda uma geração, hoje ele nos declara justos por meio de Yeshua HaMashiach. E toda vez que o Deus Eterno declara alguém como justo, deve haver respeito e reconhecimento. Em todo o tempo da história, Iá sempre declarou justos que serviram de referência espiritual, como foi com Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu. Inclusive Eliseu foi escarnecido, você lembra, por um grupo de jovens. Chamaram-o de careca. Vai, careca! Eliseu amaldiçoou todos eles, diz a Bíblia, e foram devorados por urso. Não se deve amaldiçoar alguém que Iá abençoou, nem escarnecer daquele que é coluna espiritual. Todo ser humano tem imperfeições, mas reconhecer o justo de Iá é respeitar aquilo que Iá decidiu. Não devemos ficar procurando erros ou defeitos nas pessoas. Mas quando tem algo inadequado, por exemplo, numa congregação, esse algo deve ser tratado dentro da congregação. Assim como uma questão de família se trata dentro da própria família, e não postando na internet os erros dos outros. Uma outra lição importante nessa explanação é sobre a palavra de maldição. Não é porque nós estamos no Pacto Novo com Yeshua que não existam mais declarações de maldição. Em suas cartas, Paulo usa o recurso que a igreja cristã nunca usa: entregar o pecador a Satã para que, se a carne for destruída, pelo menos o espírito seja salvo. Existem duas passagens diferentes no texto do Pacto Novo, onde Paulo usa esse recurso: seja entregue a Satã para que pelo menos o espírito seja salvo. Na verdade, entregar o pecador reincidente a Satã apenas significa excluí-lo da congregação. Isso já configura basicamente uma espécie de maldição, porque só em ser excluído da comunidade messiânica, automaticamente a pessoa fica suscetível ao espírito do mundo. E se tal pessoa conseguir posteriormente se render à lei de Deus e mudar de mentalidade, que é o que o texto sagrado manda, será salvo. E outra coisa, Noé era o grande justo, sem pecado, sem mancha, sem corrupção, que bebeu e se embriagou. Isso serve de aviso para nós que caminhamos hoje com Yeshua HaMashiach. Não devemos cair no erro de acharmos que somos intocáveis e superiores. É mais fácil cair do que levantar. Canaã foi predito a se tornar servo de seus irmãos, mas Cã não. Cã foi abençoado pelo próprio Iá. Iá abençoou Noé, Sem, Cã e Jafé. A bênção espiritual não é algo que vem, vai, começa e acaba. Quando um justo peca, ele deve se sentir incomodado em ter quebrado a lei de Deus e fazer oração para a sua própria correção. Nós somos humanos, mas Iá é o Deus que faz de tudo para beneficiar quem procura viver para Ele.